Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou a Ana Rodrigues. Vamos para mais um vídeo aqui do canal, continuando na listinha de sugestões bem interessante. Na sequência do tema, que força planetária, na série Planeta Forte, Planeta Fraco, nós vamos falar sobre regência das casas, tá? Você vai me perguntar, a gente não tá falando de planetas, vai falar de casa, mas a regência então tem relação com o tema planeta, tá? Vocês vão ver que tem, ok? Vamos então para o tema. Bom, antes de começar propriamente no assunto, eu só queria fazer um parênteses aqui, gente. Esse é um tema que difere muito a visão clássica da visão moderna. E o que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo é uma visão clássica. E eu, assim, eu até sei, até percebo que é difícil para quem está iniciando o estudo e não tem base nenhuma, saber diferenciar a astrologia clássica da astrologia moderna. Então, a pessoa fala, é tudo astrologia. Na verdade, a astrologia é uma única coisa, que é a que vem de base até agora. Ela acaba abrindo umas vertentes depois que surgiu a psicologia, a sociologia, tal, as ciências mais sociais mesmo. Ela acaba abrindo uns leques que deixa muito a parte técnica e avalia muito mais essa questão comportamental, mitológica, psicológica, essas associações que se distancia bem da técnica astrológica, tá? Bastante. Então, algumas outras técnicas novas foram criadas e tal. Eu falo isso porque, gente, eu sei que vocês acompanham vários canais de astrologia, porém, assim, poucos usam técnicas clássicas no canal. Então, se vocês forem tentar conciliar o que eu falo com outros canais, isso vai gerar dúvidas. Então, eu acho que é imprescindível vocês terem muito claro na mente qual é a linha de astrologia que vocês querem seguir. Porque tem coisas que não vai conciliar. Isso que eu vou passar hoje é um dos temas que vocês vão ver que não bate com o que vocês veem em livros de prateleira de livraria, nem em canais de astrologia do YouTube. Tem poucos canais, os menos populares. Na verdade, a astrologia tradicional ela não é muito popular. E até por isso que eu faço questão de falar da astrologia clássica no canal do YouTube. Já tem tempo demais, blá blá blá. Vamos ao tema. Bom, gente, assim, nós sabemos que em todo mapa astrológico, cada uma das 12 casas tem um planeta regente. E esse planeta regente é determinado por uma dignidade essencial. A gente falou de dignidades há poucos vídeos atrás aí, das essenciais. Então a gente sabe que a principal dignidade, qual era mesmo que eu falei? O domicílio, né? Se você não assistiu o vídeo, é só assistir aqui em cima. Então, o domicílio significa o quê? Que cada signo é a morada de um planeta ou de um luminar. Então, por exemplo, se eu sei que no mapa de uma pessoa a casa 3 é em Leão, eu sei que quem rege a casa 3 então é o Sol, porque o Sol rege Leão. Então, toda casa começa em um signo e todo signo é regido por um planeta ou um luminar. No mapa específico da pessoa funciona assim. Porém, gente, assim, independente do mapa que eu esteja avaliando, todas as casas naturalmente têm um planeta que a rege, tá? Então, isso é uma coisa bem legal para vocês saberem. E a posição do planeta dentro da casa que ele rege, ela dá uma importância. Eu não diria para vocês que é uma dignidade, não entra nem na dignidade essencial, nem uma acidental, mas dá um pouco de importância. Então vamos lá. Essa sequência de regência das casas astrológicas para a visão clássica tradicional é a regência caldeica. E por que é caldeica? O que significa caldeica? Bom, a Mesopotâmia é o berço da astrologia ocidental, da védica também e da chinesa, embora alguns estudiosos da astrologia védica discordem mais pelos registros, pelo que se tem de registro mesmo. O conhecimento partiu da Mesopotâmia para a Índia, tá? E os povos que viviam naquela região era chamado de caldeus, né? Então, a astrologia que se desenvolveu ali foi conhecida como astrologia caldeica. E a sequência dos planetas, né, da astrologia caldeica era a sequência de velocidade, lembrando que naquele tempo o modelo era um modelo geocêntrico, acreditava-se então que a Terra era o centro do universo e que os planetas orbitavam no entorno dela. Então, nesta visão, pegando os planetas do sistema solar e os planetas tradicionais,
do mais lento para o mais rápido constitui a ordem caldeica. Então, a ordem caldeica é o quê? Saturno, que é o mais lento, depois o Júpiter, um pouco mais rápido que Saturno, né? O Marte, um pouquinho mais rápido que Júpiter, o Sol, mais rápido do que o Marte, depois a Vênus, o Mercúrio e a Lua. E essa ordem, ela tinha uma questão filosófica, vamos dizer. Eles acreditavam que pela lentidão do planeta, ele acabava se tornando mais poderoso. Então, quanto mais lento ele fosse, mais poder ele tinha. O planeta, que se movimenta mais lentamente, parece mais sólido, mais estável, mais sustentado. O mais poderoso dos planetas é o de Saturno, e o mais rápido representava mais vulnerabilidade, mudanças, enfim, que era a Lua. Seguindo esta ordem, então nós temos a casa 1 regida pelo Saturno, a casa 2 regida pelo Júpiter, a casa 3 regida pelo Marte, a 4 pelo Sol, a 5 pela Vênus, a 6 pelo Mercúrio e a 7 pela Lua. E aí começa de novo, a 8 pelo Saturno, a 9 pelo Júpiter, a 10 pelo Marte, a 11 pelo Sol e a 12 pela Vênus, tá? Então, essa é a regência tradicional, clássica das casas astrológicas. E ela tem também um sentido em termos da correspondência com o assunto das casas, não é? Bom, a gente sabe que a casa 1 é a casa que representa o quê? O corpo físico, a estrutura da pessoa. Sem ascendente não existe mapa. Isso significa que a gente diz que o ascendente é uma alma espiando o mundo através de um corpo físico, né? Então, a estrutura do ser humano, em termos externos, é o próprio corpo, o esqueleto, que a mantém em pé, sustentada, é regida pelo Saturno, que também tem essa relação do quê? De estrutura, de base, de firmeza. A casa 2 é uma casa que envolve o quê? Os assuntos das finanças, posses, é regida pelo Júpiter. O Júpiter é o grande benéfico, o planeta que representa a sorte, que está relacionado com a questão da prosperidade. A 3 é a casa das pequenas viagens, da comunicação, da maneira como você lida com o seu cotidiano. Então, Marte, que é o planeta que representa a ação física, a força física, está relacionado com esta casa. A casa 4, na astrologia clássica, é a casa que representa o pai, é a casa do ambiente e do imóvel, né, onde a pessoa mora, o ambiente doméstico, mas ela representa o pai. E o Sol, então, é o regente da casa 4, o Sol é o pai. A casa 5, casa de desejo, romance, amor, festa, diversão e entretenimento, é regida pela Vênus, tudo a ver. A casa 6 é uma casa que envolve os assuntos das doenças, do trabalho pesado, do serviço que se realiza, é regida pelo Mercúrio, né? O ir e vir das coisas é regida pelo Mercúrio. E a casa 7 é uma casa do quê? Do compromisso, do casamento em si, que é regida por quem? Pela Lua. A Lua não rege o plano das emoções, dos sentimentos, então é regida pela Lua. Na 8ª, a gente já tem os assuntos relacionados ao quê? À morte. Saturno rege a morte também, então Saturno é um regente da casa 8, das crises, dos problemas, das grandes dificuldades da vida. A 9, casa relacionada aos assuntos da lei, né, da moral social, relacionada às viagens, relacionada ao plano da espiritualidade. Quem rege é o Júpiter. A casa 10, como um ponto de representação do status, da carreira, do grande sucesso, vamos dizer, que a pessoa busca, né, da conquista, é regida pelo Marte. Marte rege a sua capacidade de conquista das coisas. A 11, a casa da felicidade, é a casa das ajudas que você recebe, é a casa da boa fortuna, a casa da sorte, é regida pelo Sol. A casa 12 é a casa do quê? Dos problemas, das angústias, das entregas, das faltas, das grandes dificuldades da sua vida, que é regida pela Vênus, no seu lado mais doloroso, assim, vamos dizer, de anulação dos próprios desejos. Então, até aqui já deve ter dado um nó na cabeça de vocês, porque vocês são acostumados a lerem livros, em sites e em tudo mais, que a casa 1 é a casa de Áries, então ela é regida pelo Marte, que a casa 2 é a casa de Touro, então ela é regida pela Vênus. E aí que eu falei que existe uma diferença muito grande entre a astrologia clássica e a astrologia moderna. Não existe uma relação direta das casas celestes com as casas terrestres, a não ser pelo mapa individual.
tá? Que é onde um linka com o outro. Então, de uma maneira natural, a regência, como eu falei para vocês, segue essa ordem que eu passei. Bom, além da regência das casas, existem os júbilos. Os planetas se posicionam melhor em determinadas casas do mapa, além das dignidades das casas angulares. Lembra que eu passei para vocês? Que a casa 1 e a 10 recebe 5 pontos, as casas 4, 7 e a 11, 4 pontos. Aqui não é uma dignidade acidental, mas os planetas funcionam bem em determinadas casas, que a gente chama de júbilo. Então, o planeta está em júbilo, ele se alegra em uma determinada casa, e ele também está em júbilo, se regozija em um dos signos que ele rege. Tiramos os luminares aqui, Sol e Lua, deixaremos de lado, porque cada um rege um signo somente. Sol rege Leão, Lua rege Câncer, então eles estão ali. A partir de Mercúrio até Saturno, cada planeta rege 2 signos que a gente viu, né? Um no mapa diurno, no mapa noturno, não é isso? Sect diurno, sect noturno. De acordo com a característica primordial do planeta, em termos de sect, ele funciona bem, ele se alegra, vamos dizer, mais em um signo do que o outro. O Mercúrio se alegra mais em Virgem, porque o Mercúrio e Virgem são signos classificados como melancólicos em termos de temperamento. A Vênus, ela funciona melhor, vamos dizer que ela se regozija em Touro, porque a Vênus é um planeta noturno e Touro é um signo noturno. O Marte se regozija em Escorpião, porque Marte é noturno e Escorpião também é noturno. O Júpiter se regozija em Sagitário, porque Sagitário é diurno e Júpiter também é diurno. E o Saturno é diurno, então ele vai se alegrar em Aquário, porque o Aquário também é diurno. É lógico que aqui a gente está falando da teoria, você tem que aplicar a teoria na prática. O que vai acontecer? Você vai ter que avaliar toda a questão de dignidades essenciais, acidentais, olhar os aspectos, porque esse é um ponto secundário, às vezes até terciário ali na tua avaliação. Não é para colocar isso como um ponto principal, tá? Principal em termos de dignidade são as essenciais. Elas são mais importantes do que as acidentais, e porque são forças naturais dos planetas. E depois as acidentais, por último, vocês olhem isso. Agora, com relação às questões do júbilo por casa, então os planetas diurnos, né, os astros diurnos, o Sol, o Júpiter e o Saturno, eles vão estar em júbilo em casas diurnas, ou seja, casas que estão na parte superior do mapa, que é o hemisfério diurno, sect diurno, seita diurna, tá? Então eles vão estar em júbilo em algumas das casas desse sect. E os planetas noturnos vão estar em júbilo em casas do sect noturno. Então, o Sol, né, começando pelo sect diurno, o Sol, ele está em júbilo na casa 9, porque o Sol é o astro que mais brilha, ele é a própria realeza, e a casa 9 representa o quê? O poder máximo da espiritualidade, os assuntos religiosos no sentido geral. Então, como ela é a casa de Deus e o Sol é o principal astro que poderíamos considerar como um Deus, ele está em júbilo na casa 9. Então, a gente sabe que a casa 9 é regida pelo Júpiter e tem o Sol em júbilo. Depois a gente tem o Júpiter em júbilo na casa 11, porque o Júpiter é o planeta da sorte, o grande benéfico, o planeta que representa a prosperidade, a alegria, a expansão, o crescimento, e a casa 11 é uma casa que fala do quê? Das ajudas, da prosperidade, do dinheiro que você ganha por meio do teu trabalho, das alegrias mesmo no sentido geral. O Saturno está em júbilo na casa 12, porque a casa 12 é uma casa que envolve angústias, tristeza, ressentimentos e mágoas, tal, e o Saturno tem relação com a restrição, com a limitação, com as faltas também, né, com as dificuldades que a gente tende a encontrar ao longo da vida. Passando para o sect agora noturno. O Mercúrio, ele está em júbilo na primeira casa do mapa. Então, a primeira casa é a casa que representa você fisicamente, o teu ir e vir, a capacidade física. Como o Mercúrio, ele representa a expressão, né, a capacidade de falar, de se expressar mentalmente, até a inteligência em determinado ponto, então ele está em júbilo na casa 1.
A Lua está em Júbilo na casa 3. Vocês lembram quando eu falei no vídeo das dignidades sobre a casa 9 ser a casa de Deus e a casa 3 a casa da deusa? Então, o Sol está em Júbilo na casa 9, a Lua está em Júbilo na casa 3, porque tem esta relação com os assuntos dela. Além do assunto da casa 3 está relacionado com a tua comunicação cotidiana, com o teu ambiente próximo, a vizinhança. Então, como a Lua rege essa questão do dia a dia também, né? Ela está em Júbilo na 3. E a Vênus está em Júbilo na casa 5. Então, vejam que as casas mais felizes do mapa têm os dois benéficos em Júbilo, né? A 11 com o Júpiter e a 5 com a Vênus, tá? Então, a Vênus, ela está em Júbilo na casa 5, tem toda a relação com os assuntos de prazer, o amor em si, a troca da sexualidade também, que tá ligado com os assuntos relacionados a Vênus, tá bom? Então, mesmo que um planeta não esteja posicionado num signo que ele rege, numa dignidade essencial ou acidental, o fato dele estar em uma casa de júbilo ou da regência dele acaba atribuindo uma certa importância. Aqui a gente não tem peso, como a gente viu nas dignidades, não é dignidade. Então tem que ser um ponto no final da tua análise. Você olha as dignidades essenciais, pontua ali, pontua pelas acidentais. Ainda não ficou muito claro para você como aquele planeta está funcionando? Tenta entender pela regência e júbilo das casas. Isso acaba abrindo o teu horizonte um pouquinho mais, tá? Então ele serve como uma avaliação complementar, tá? Não é para vocês levarem essa regência como algo muito, como um ponto principal de avaliação. As dignidades, principalmente a dignidade essencial, é muito mais importante, tá bom? Para que fique claro. Bom, então com relação à regência das casas, regência natural das casas, é isso. Esse não é um tema que a gente vê muito na mídia. Se vocês, como eu disse, forem procurar por alguns livros em livrarias, vocês vão encontrar, por exemplo, alguns livros que falam assim, tal planeta posicionado na casa 1 ou em Áries, porque linkam Áries diretamente à casa 1. Só pra gente pontuar, esse aqui é um vídeo mais técnico mesmo. Então, se você gostou, curta aí o vídeo e inscreva-se no canal. A ideia é compartilhar mais conhecimento com vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo e até o nosso próximo vídeo.